Boa tarde, pessoal do terceiro ano. Vamos para nossa aulinha, né? Tínhamos uma folguinha aí na quarta-feira, né? Então vamos iniciar já o capítulo 36, certo? Do módulo 12. Então é o último. Vamos iniciar ele. Fala sobre estatística. Um assunto que realmente cai bastante no Enem, até porque envolve também análise de gráficos, certo? Envolve médias, né? Média aritmética, média ponderada. Se der, a gente vê também média geométrica, entre outros. E vamos começar com os conceitos básicos, né? Vou tentar hoje falar até a parte da construção da tabela de frequência, né? Ver se dá certo falar ainda hoje sobre frequência absoluta, frequência acumulada, frequência relativa e frequência acumulada, certo? E a absoluta também. E vamos dar início, né? Então, basicamente, a estatística é um ramo da matemática que mexe com dados, né? Com dados de pesquisa. Então, para trabalhar com estatística, primeiramente tem que ter uma pesquisa, certo? Aí nessa pesquisa a gente vai organizar em gráficos, vai organizar em tabelas, mas isso a gente vê depois. Então, esse é o conceito inicial. A estatística é um ramo da matemática que envolve dados de pesquisa. Trabalhar com os dados de algumas pesquisas, certo? Essas pesquisas podem ser variadas. Então, primeiramente, vamos definir aqui o que é uma população e o que é uma amostra. Então, vamos lá. Se eu estou trabalhando com uma determinada pesquisa, a população é o conjunto formado por todos os valores, certo? Ou elementos, né? Porque nem sempre a pesquisa são valores. Posso estar trabalhando pesquisa sobre, sei lá, número, cor dos olhos. Pronto, é uma cor, não é um número, né? Então, a população é o conjunto de todos os valores ou elementos que envolve a pesquisa, certo? É todos os valores mesmo, todos os elementos. E a amostra é uma parte dessa população, ou seja, é um subconjunto dela, certo? Então vamos dar um exemplo aqui, ó. A altura dos alunos da terceira série do ensino médio, aí do Andelim, né? Para complementar, para não ficar muito. Terceira série do ensino médio é muito amplo, né? O Brasil todo, o mundo todo, pode. Então, se eu vou colocar aqui a altura de cada um dos alunos do terceiro ano do Andeline. E isso aqui, quando eu colocar todos, eu vou ter uma população. Vou ter um conjunto formado por todos os objetos de pesquisa aqui, ó. Por todos os valores do que foi pesquisado. Aí eu poderia pegar uma amostra, certo? Poderia pegar, sei lá, só a altura dos meninos, ou só das meninas. Ou poderia fazer uma mescla, né? Metade dos meninos e metade das meninas, certo? Então, essa amostra é que vai servir para eu trabalhar os dados de uma pesquisa. Porque vai ser muito difícil, em alguns casos, né? Trabalhar com a população completa. Então, o que é que acontece? Pega-se uma amostra dessa população, e em cima dessa amostra, analisa-se os dados, né? E faz uma conclusão do estudo. O que acontece? Agora temos que trabalhar essa amostra de uma forma que ela não distorça a realidade, né? Então, por isso que eu coloquei aqui dois requisitos principais para que uma amostra seja fiel, né, à realidade. Primeiro delas, ter tamanho suficiente. Vamos lá, se eu desses alunos aqui, que são mais ou menos 13, 14 ou 15, né? Eu pego só dois alunos, sei lá, o Enzo e o Iago. São dois alunos que já tem uma altura maior, né? Se eu fizer a média da altura entre os dois, vai ser uma média bem alta de altura. Só que isso não condiz com a realidade da turma. Porque tem as meninazinhas mais, né? A Brenda. Aí, então, precisa ter um tamanho suficiente que dê para englobar boa parte da população. Que dê para trabalhar com a parte, com tamanho que condiza, que no final o resultado vai condizer com a realidade. E depois tem que representar bem a população. Pronto, nesse mesmo caso que eu dei aqui, esse exemplo, né? Se eu pegar para trabalhar com a altura dos alunos da terceira série, os dois meninos que eu dei o exemplo, o Enzo e o Iago,
estou trabalhando o quê? Apenas a parte dos meninos, né? Eu não está condizendo com que a população toda, a população envolve meninas e meninos. Então, se eu quiser trabalhar uma amostra que representa bem essa população, eu tenho que fazer meio que essa divisão. Pegar tanto da parte dos meninos quanto a parte das meninas. Poderia também pegar, se fosse mais abrangente, né, a pesquisa. Olha a chuva, chegou. Se fosse mais abrangente a pesquisa, sei lá, trabalhar por faixa etária, certo? Então é isso. Ó. Então existem algumas formas, né, de se pegar essa amostra. A mais usada é a amostra aleatória, é pegar de forma aleatória uma população que é extremamente grande. Exemplo, o estado do Ceará. Se eu trabalhar uma pesquisa no estado do Ceará, é muita gente, né? Então pega-se aleatoriamente. Na rua ali, faz-se uma pesquisa. Ou faz uma amostra estratificada. O que é isso? Separa-se, né, essa amostra em partes. Exemplo, eu vou separar essa amostra entre jovens, adultos, idosos, certo? Aí o que é que eles fazem? Pegam uma parte dessa amostra, vai ser de jovens, outra parte de adultos, outra parte de idosos. Ou seja, vai ser dividida por igual, né, nessas faixas etárias. Então essa amostra ela é meio organizada, certo? Exemplo, se numa população tem 50% são jovens, 30% são adultos e 20% são idosos, eles vão pegar uma amostra que no final tenha 50% de jovens, 30% de adultos e 20% de idosos, certo? Então essa é a parte inicial de estatística. Vamos falar agora um pouquinho de variáveis estatísticas e falar sobre a organização, né, de dados estatísticos. Então, continuando, né, vamos falar sobre as variáveis estatísticas, certo? Basicamente, dois tipos, né? Aí existe uma variação aqui na quantitativa. Então, ela pode expressar uma qualidade, ou seja, ser qualitativa, ou uma determinada quantidade, vai ser quantitativa. Bem simples, né? Qualidade, um exemplo, como eu falei, se eu estiver fazendo uma pesquisa sobre a cor dos olhos, né? Cor dos olhos. Isso aqui é uma variável, né? É um objeto de estudo, né? É uma variável estatística qualitativa, certo? Às vezes pode dar uma confusão com relação à quantitativa, esse tipo aqui, ó. Sei lá, a posição, sei lá, a série que o aluno se encontra, né? Aí às vezes vai terceiro ano, segundo ano, primeiro ano, aí vê número, pensa que é quantitativa, mas não. Se for falar de algo que tem uma posição, né, que indica uma posição, isso vai ser uma qualidade. Qual a qualidade de vocês agora com relação aos outros? Vocês estão na série acima com relação ao segundo ano. Estão duas séries com relação ao primeiro. Ou seja, é uma qualidade, certo? Que vocês estão. Essa posição é como se fosse uma posição de hierarquia, é uma qualidade. Então, pode ser, para não ter dúvida, né? Quando aparecer, sei lá, primeiro lugar de algo, foi uma qualidade que ele teve. Chegou em primeiro lugar na corrida. Então, é uma qualidade, é qualitativa. A quantitativa é, é fácil também de perceber. Tirando essa parte de posicionamento, que dá uma qualidade, o restante, quando tiver número, vai ser quantitativa. E essa quantitativa pode ser discreta ou contínua. Quando é que vai ser discreta? Quando a contagem for aquela contagem padrão, né? Aquela contagem 0, 1, 2, ou seja, quando envolve uma quantidade mesmo, certo? Uma conta. Então aqui, ó, os números não 0, 1, 2, por aí vai, certo? E contínua normalmente serve para medidas, né? Porque normalmente medidas a gente vai calcular, sei lá, 1,7 metros, ou seja, já apareceu aqui um número quebrado. Então, normalmente quando aparecem números quebrados, é uma variável quantitativa contínua, ou seja, há uma continuidade na contagem. Aqui não, pula do 0 para o 1, do 1 para o 2, certo? Então, aqui meio que é uma contagem e aqui é como se fosse uma medição, se mede, né?
beleza? Então vamos falar agora sobre ROL, né? O ROL é a organização dos dados estatísticos, né? Os dados é cada elementozinho desse aqui, ó. Cada um é um dado, certo? E tudo isso aqui são as variáveis da pesquisa. Então, se a gente for ver número de irmãos, é uma variável, né, quantitativa discreta. Porque eu não tenho um irmão, vírgula 3, não posso ter, né? Então, é uma variável quantitativa discreta. Então, o ROL nada mais é do que pegar os elementos de pesquisa e organizá-los em ordem, sendo essa ordem pode ser crescente ou decrescente. Eu costumo usar mais a ordem crescente. Então, como é que ficaria esse ROL aqui? Ó, menor número é 0, ele aparece uma vez, duas vezes. Depois, 1, 4 vezes. 1, 1, 1, 1. Depois, o 2 aparece 3 vezes. Aí aparece o 3, né? Então, tá organizado. Então, o ROL serve para isso, para deixar organizado. Para quando eu for fazer a construção da tabela, que a gente vai ver, né, agora, né? Depois disso aqui, já a gente percebeu os valores de forma fácil, né? Aí na tabela eu ia procurar aqui, colocar aqui, ó, número de irmãos, aí a frequência que isso acontece. O 0 aparece 2 vezes, o 1 aparece 4 vezes, o 2 3 vezes e o 3 aparece uma vez só, certo? Então vamos agora para essa parte que é da construção, né, da tabela de frequência, começando apenas com a tabela de frequência absoluta e frequência total, certo? Nas próximas aulas a gente vê a frequência relativa e acumulada. Então, dando continuidade, vamos falar sobre frequência e tabela de frequência, né? Vamos começar apenas com a frequência absoluta e a frequência total. Então, eu coloquei aqui novamente aquele ROL, né? Organizado já de forma crescente, da pesquisa imaginária que eu fiz aqui do número de irmãos, né? De cada aluno. Então, a frequência basicamente é a quantidade de vezes que aquele objeto de pesquisa aparece, certo? Quantas vezes aquele dado está aparecendo na pesquisa. Então, quais são os dados aqui que estão sendo dados, né? 0 irmãos, 1, 2 e 3. Então, o 0 aparece quantas vezes? Aparece 2. Então, a frequência do 0 é 2. Então, quando eu falo de cada dadozinho desse, ó, cada elemento desse, eu estou falando sobre a frequência absoluta de cada um, certo? E a frequência total é quando eu junto tudo. Então aqui no caso, ó, o 0 aparece 2, o 1 aparece 4, o 2 aparece 3 vezes e o 3 aparece uma vez, né? Então 6, 9, 10. Então isso aqui é minha frequência total, certo? Frequência total. Agora a frequência absoluta é quantas vezes cada elemento aparece. E daí a gente pode criar uma tabela de frequência. Eu coloco aqui os dados, né, que estão sendo pesquisados, certo? Os valores que apareceram na pesquisa, né? Poderia não aparecer o 2, poderia não aparecer o 1, aí não precisaria nem colocar aqui. Ou colocaria, certo? E acrescentava que a sua frequência é 0. Exemplo, poderia colocar mais uma aqui, ó, falando sobre o que é o 4 irmãos. Não apareceu na pesquisa, né? Então sua frequência é 0. Então eu adicionaria 0 aqui e continuaria sendo 10, né? Então a frequência do 4 é 0. Qual a frequência do 3? 1. A frequência do 2 aparece 3 vezes. A frequência do 1, 4. E a frequência do 0, 2. Então, essa é a tabela de frequência, certo? Essa aqui é a nossa tabela de frequência. Essa tabela vai ficar maior, certo? Porque existem outros tipos de frequência que eu não coloquei aí. A gente vai ver na próxima aula, certo? Vai concluir essa parte na próxima aula, na segunda-feira. Tem a frequência relativa, certo? E temos a frequência acumulada. É simples, o conceito é simples, mas vamos trabalhar com calma, né? E vou passar para vocês agora uma atividadezinha, certo?
Como eu falei, é só mais parte teórica, a atividade não vai ser muito longa, certo? Não falei muito assim de algo que possa ser usado para cálculo, mas como a gente já viu construção de tabela, talvez caia algo sobre tabela, certo? Porque outra forma de organizar os dados estatísticos é com tabela, né? No caso, tabela, eu quis dizer gráfico, né? A gente já viu construção de gráfico. Outra forma de organizar os dados de uma pesquisa estatística é com gráfico, certo? Eu poderia aqui construir um gráfico, um pequeno gráfico aqui, só para dizer aqui, ó. Aqui é o número seria o número de irmãos, certo? Não, o número de irmãos é aqui quantas vezes ele aparece. Ó. 4 irmãos aqui não aparece uma vez, certo? Um irmão aparece 4 vezes, né? Vamos supor que aqui é 1. Ele apareceria aqui 4 vezes. Só para dar uma ideia, né? Aí dois irmãos apareceria aqui, ó, 3 vezes, né? Então, eu posso organizar também isso com gráfico, né? Graficamente. Eu poderia fazer uma porcentagem, né? Trabalhar com porcentagem. Se são 10 no total, né? São 10 valores. Então, isso aqui equivale a 0%, né? 10%, 30%, 40% e 20% do total. Aí a gente faria... Opa! Deu uma pequena chutada, mas tudo bem. Aí a gente faria com esses dados, né? O nosso gráfico de pizza, né? Nosso gráfico de setores. Então, dá para trabalhar várias coisas com isso aí, no Enem principalmente, certo? Então, vou passar agora a atividade para vocês e até a próxima. Valeu, pessoal!